Olá, meu nome é Isabel, o Instagram é Autismo Não Se Vê e hoje eu vou dar um relato do meu diagnóstico. Muitos anos, assim, mais de 20 anos, eu sempre fui tratada por depressão. De tempo em tempo, assim, caía de cama, não sentia vontade de comer, nem de ver ninguém, só queria ficar no quarto escuro, tapada, quietinha, sem conversar, sem olhar nada. E na verdade eu sempre achei que era depressão. Só que o que me deixava questionadora sobre o assunto era que eu tomava um remédio para depressão, não melhorava. Aí eu voltava no médico. Ah, como é que tá se sentindo? Eu, desanimada. Aí tomava outro, trocava, não melhorava. Voltava no médico. Ah, e agora? Não, ele aumentava a dose. E assim eu fiquei muito tempo tomando muitas medicações, aumentando dose. Teve épocas que eu tomei assim, mais de 7 comprimidos por dia. Um comprimido de um, dois de outro, um de noite, um quando acorda. Foi logo depois que eu baixei o hospital por causa de depressão. Quando eu voltei tomando muitos remédios. E aquela época foi bem difícil pra mim, assim, uma fase bem delicada e que eu não gosto nem muito de lembrar. Foi difícil pra mim baixar o hospital, deixar minha filha pequena de 2 anos com a minha outra que recém era adolescente, né, cuidando dela, meu marido. Foi bem difícil pra mim, foi muito doloroso. E eu questionava, assim, por que os remédios não se faziam sentir melhor? Aí depois passava, eu me levantava, ia buscando força e voltava às atividades. Eu, desde 2006, sou formada no magistério como professora e um dia eu estava pesquisando para um aluno sobre autismo. E aí pesquisando, né, achei um vídeo da Neurosaber que fala de autismo em adultos. Eu, autismo em adultos, pensei, nem sabia que existia, sempre até então achava que era só crianças autistas, né? Fui olhar o vídeo e o vídeo praticamente ele me descreveu o meu jeito, né? Porque eu sou discreta, mas tipo assim, quando eu tenho que sair de casa eu fico muito nervosa, mesmo que é um lugar que eu queira muito ir, eu marco assim, vou em tal lugar na casa, no aniversário, na casa de uma amiga ou na casa de algum familiar, fico feliz, tal dia eu vou lá. Mas quando chega no dia que eu acordo e eu sei que eu tenho que sair de casa, eu fico irritada, e até então eu não entendia. Há pouco tempo que fui relacionar isso ao fato de eu ter que sair de casa. Porque então eu ficava só irritada e não sabia o que era. E as peculiaridades, assim, coisas que às vezes eu não entendo, mas eu não falo, porque se eu falar vou chamar atenção. Então eu sempre, quando eu não entendo, eu fico fazendo assim. Eu faço o que eu entendi, porque se eu ficar perguntando tudo que eu não entendo, eu vou estar toda hora incomodando as pessoas. E eu gosto de, assim, ser discreta. Então, são detalhes, assim, que eu tenho, tipo, às vezes memes que... Um desenho, ele tá falando alguma coisa e, tipo, a minha filha vem me mostrar rindo e eu olho e fico... E ela não entendeu isso. E, tipo, não acho graça nenhuma, assim. E daí ela me explica o que significa o desenho, mas pra mim não tá dizendo nada aquilo ali. E outras coisas que as pessoas não acham graça, eu acho muito engraçado. Umas coisas assim que às vezes parecem boba, mas eu acho engraçado. Então, pra mim, assim, umas piadas muito inteligentes, muito complexas, eu não entendo. Então foi onde eu fui procurar ajuda. Nessa época eu já estava consultando com um psiquiatra, né, por causa da depressão. E ele disse assim, tu não é autista. E eu bem assim, por quê? Tu te questiona muito. E eu, tá, mas... Quer dizer, autista não pode se questionar? E eu, então tá. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a consultar com uma psicóloga. Aí eu tinha falado pra ela, né, das minhas dúvidas sobre síndrome de Asperger. E ela disse, não, calma, deixa eu te conhecer, deixa eu falar com os teus familiares, deixa a gente ir consultando e aos poucos eu vou vendo o que eu posso fazer pra te ajudar e pra ver isso. Estou com ela há cerca de 1 ano, quase.
Hoje, nesse meio tempo, a gente conversou, ela entrevistou minha filha, perguntou como eu era em casa, perguntou várias coisas para minha filha e também aplicou alguns testes, né, de Asperger em mim. E nesse meio tempo também eu fui abrindo muito da minha vida para ela e explicando as minhas dificuldades, né, ela foi me ajudando. E muita coisa às vezes eu vejo e eu não sei falar, né, na hora de pensar rápido e dar uma resposta, eu não sei. Então muitas coisas ela me ajudou. Aí, resumindo, este doutor, né, depois que ela disse pra mim assim, olha, Isabel, eu tenho quase certeza que tu tem Asperger sim, né, tu precisa de um médico pra ele, porque eu não posso te dar um diagnóstico porque eu sou psicóloga, mas eu posso fazer um laudo e dar por escrito tudo que a gente conversou, tudo que a gente, né, os testes que eu apliquei, a entrevista que eu fiz, e o meu ponto de vista, eu posso sempre colocar no laudo pro doutor ou pra doutora e também tu pode dar o meu número pra mim conversar com eles pra gente resolver isso. Aí nisso eu falei pro doutor, psiquiatra, e ele insistiu que eu não era. E nesse meio tempo eu já estava tomando 4 comprimidos por dia de antidepressivo que também não estavam me ajudando em nada. Eu não sentia diferença assim no meu humor, nem eu sempre cansada, sempre desanimada. E então eu pedi, tá, doutor, então eu preciso só de um remédio pra diminuir a minha sensibilidade, que o barulho me deixa irritado, cheiro, assim, muitas coisas ao mesmo tempo de barulho, tipo assim, as pessoas falando, barulho disso, barulho daquilo, eu fico irritada, isso me desgasta muito, me deixa cansada. E tá, vou te dar um remédio bom. Aí, resumindo, ele me deu um remédio que não tinha nada a ver pra isso, porque eu tenho mania de ler todas as bulas do remédio, e eu olhei assim, não tinha nada a ver assim, porque eu pedi o remédio que ele disse que ia me dar. E eu fiquei tão brava de saber que ele mentiu pra mim, que eu parei de tomar os remédios e parei de consultar com ele. Aí eu voltei lá na psicóloga, a psicóloga me xingou e disse, tu tá doida fazer isso, parar de tomar remédio, pode te dar alguma coisa, tu podia ter morrido, porque eu tava tomando muitos remédios, né? E eu, tá, mas graças a Deus não deu nada, mas eu não vou mais tomar remédio com ele e não quero mais consultar com ele, não quero nem ver ele. Porque coisa que eu fico muito braba mesmo é quando alguém mente pra mim. Eu prefiro 1000 vezes a pessoa chegar na minha frente e dizer assim, olha, Isabel, eu fiz isso. Posso levar um choque, mas eu vou, né, depois pensar, bom, a pessoa me falou. Agora mentir pra mim, eu fico furiosa, eu fico muito assim, muito brava mesmo, não consigo entender. Aí delas, tu deve, então vamos procurar outro médico, não pode parar de tomar remédio assim, de uma hora pra outra, tem que fazer descontinuado, né, me explicou tudo. Aí depois eu peguei, depois que a gente, né, teve várias consultas, ela fez um semilaudo, assim, por escrito, assim, tudo que ela observou em mim. E eu encontrei uma neurologista, que também é neurologista da minha filha. Fui consultar com ela, expliquei pra ela, levei o laudo. E no meio dessas consultas, sim, também ela me deu o diagnóstico. Só que, tipo assim, né, me perguntar o que mudou depois do diagnóstico. Praticamente, assim, não mudou muito, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sou, eu continuo fazendo as coisas que eu faço, eu não me nego de fazer nada, assim, que... Só que agora também, depois do diagnóstico, antes eu me importava muito pelos outros, né? Fazia coisas, às vezes, que eu não queria pra agradar os outros. E aí quebra um pouco, né, o tabu de que autistas não têm empatia. Isso é uma grande mentira, autistas têm empatia sim. E eu sempre fui, assim, muito de me anular pelos outros, de fazer o que agrada os outros e deixar o que me agrada para depois, né? Então agora eu já não me permito mais tanto fazer isso, porque eu já tive muitos problemas de saúde por causa disso e eu sei que as depressões, né, depressões que eu tinha, praticamente era crise de burnout e coisa assim, desgaste físico mesmo, de tanto, né, ficar ali firme, né. Eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava de professora numa outra cidade, então eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, né, eu cumpri meu papel. Eu passava pelo centro de Porto Alegre, e o centro de Porto Alegre, né, quem já foi lá, quem conhece, é muita gente se batendo, muitos cheiros, assim, cheiros desagradáveis,
que realmente é muito desgastante para quem é autista, né? Para quem não é também deve ser. Então eu ia, pegava meu ônibus, descia do ponto, subia no outro, né? E eu ia com a minha filha também junto, porque eu deixava minha filha também na mesma escola que eu trabalhava e voltava. E voltava, tipo assim, eu não conseguia nem parar pra. Às vezes, quando eu chegava em casa, eu queria ter ido numa loja de artesanato pra ver o preço de uma lã, um tecido, alguma coisa assim. Amanhã eu vou. Chegava no outro dia, eu subia no ônibus, descia, pegava outro ônibus, descia, ia pra escola, voltava assim rápido, porque eu queria só sair daquela multidão de gente. E daí, quando passava o dia, eu chegava em casa muito, muito, muito cansada, assim, cansada mesmo, sabe? A ponto de não ter força pra fazer nada. E pra quem não sabe, assim, ó, eu sou uma péssima dona de casa. Eu faço pintura, eu estudo, eu faço artesanato, eu trabalho na escola, trabalho em casa, faço coisas, mandalas, né? Mas eu sou péssima dona de casa, eu não consigo organizar as coisas, eu não tenho um dinamismo para fazer. Não me nego de fazer nada, se tiver que fazer eu faço, mas eu faço meu tempo e às vezes eu vou arrumar uma coisa, eu bagunço mais. Porque daí quando eu vou limpar alguma coisa eu tenho que tirar tudo pra fora e limpar nos mínimos detalhes, daí eu faço uma bagunça. Então acaba que quem cozinha em casa é o meu marido, ele cozinha, ele gosta de cozinhar e eu prefiro até porque quando eu cozinho, eu sei cozinhar, né? Ele diz até que eu cozinho bem, ele gosta da minha comida, mas quando eu cozinho, eu fico cheirando a comida e quando eu vou servir, colocar na mesa, eu não consigo comer mais. Isso que eu não tenho o hábito de experimentar comida quando eu tô cozinhando. Eu simplesmente coloco tudo a olho ali, pá, pá. E sai até que sai direitinho. Mas quando eu vou sentar na mesa, eu não tenho muito apetite para comer a minha comida. Por causa que eu fiquei cozinhando e cheirando aquela comida, eu perdi o apetite. Mudou assim no meu diagnóstico, né? Não me perdendo do foco da pergunta. Mudou que eu tenho mais qualidade de vida. Por quê? Porque agora eu conheço o que me limita. Por exemplo, antes eu tava muito bem, depois me dava uma irritação do nada, uma raiva, uma raiva, uma raiva, e eu não sabia o que era. Hoje eu sei quando eu começo a sentir essa raiva aqui, e essa raiva deixa a gente muito triste depois de sentir essa raiva. Quem é autista sabe que depois que a gente. É uma raiva muito grande, assim, muito grande mesmo. E tipo, essa raiva já fez eu pensar que eu era uma pessoa horrível. Eu cresci pensando que eu era uma pessoa horrível por causa do sentir esta raiva. Então, depois que a gente sente, dá uma tristeza muito grande de saber que tu sentiu aquilo, sabe? Como um ser humano, assim, depois tem uma faixa depressiva, assim. Então, hoje em dia, quando eu vejo que eu tô começando a sentir essa raiva, eu começo a observar o que é. Ah, é esse cheiro, que cheiro é esse? Ah, eu vou atrás do cheiro e descubro e elimino o cheiro. Ah, é um barulho daqui, um barulho dali, é barulho dos vizinhos, é barulho dentro de casa. Eu vou lá e coloco o meu abafador. Eu tenho um abafador de som. Ele não é muito bonito, ele é feio, mas ele funciona para abafar o som. E daí já dá um pouco mais de relaxamento. Eu consigo hoje, assim, contornar algumas situações. Claro que às vezes vem um momento de desorganização. Quando vem meu momento de desorganização, geralmente é uma coisa inesperada, que eu não esperava, porque quando eu começo, assim, prever alguma situação, eu já evito ela. Por exemplo, eu vejo que eu tô ficando deitada, eu vou pro quarto, já me deito, já fico quieta, já boto meu fone. Eu gosto muito de escutar palestra sobre física quântica, espiritualistas, coisas assim. Já vou estudar as coisas que eu gosto, coisas que estão relacionadas ao meu hiperfoco, como estudo sobre planetas, sobre galáxias, sobre energias, átomos, essas coisas assim, sabe? Então eu vou pro quarto e já fico lá. Só que às vezes pode acontecer uma coisa inesperada, entendeu? Daí dá um momento de desorganização, daí não tem o que fazer, né? Daí é só quem tá perto conhecer e deixar quieto, deixar a gente quieto. Então o que mudou foi isso, né? Eu tenho mais qualidade de vida e depois que eu descobri que do autismo, eu não caí mais em crises de depressão, não fiquei mais de cama. Por quê? Porque agora eu observo quando realmente eu tô sem energia. O que tá me tirando minha energia? Ah, é um barulho. Então eu vou lá e coloco o abafador. Aí eu cheiro, né? Tento eliminar o cheiro. É muito contato que eu tô tendo com muitas pessoas, daí eu me afasto um pouquinho. Embora mesmo assim,
sabendo que eu sou autista, eu não deixo de ter contato com as pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas que eu conheço, que eu me sinto bem, né? Eu tento muito assim de conhecer uma pessoa e gostar da energia dela e me dar bem com ela, ou não, né? Tudo assim que eu quero fazer, eu vou e faço. Não. Se eu quero fazer, eu vou e faço. Não é assim, eu não vou fazer porque eu sou autista. Aqui também já me falaram assim, agora tu vai te esconder atrás do autismo. Isso é uma tremenda mentira, porque eu sempre fiz tudo o que eu quis, todas as coisas que eu quis aprender, e quem me conhece sabe que eu conheço várias coisas, assim, sobre vários assuntos. Não só também do meu hiperfoco, mas, tipo assim, se eu estudo sobre física quântica, eu estudo sobre planetas, eu estudo estudei sobre as mandalas, né? Porque com a idade que eu tenho, eu já tive vários hiperfocos, então quando eu quero aprender uma coisa, eu fico ali, estudando. Aí depois eu aprendo, pode acontecer duas coisas, né? Depois que eu aprendo aquilo que eu quero, eu deixo de lado, ou eu continuo querendo aprender mais coisas. Por exemplo, a física quântica, já faz anos que eu tô estudando e eu tô sempre estudando porque eu não consegui aprender tudo ainda. É muita coisa, é muito complexo, né? É tudo relacionado às coisas mínimas do universo, então é uma coisa que ainda me prende muito. Mas teve vezes, por exemplo, que eu quis aprender como fazer biscuit, aí eu fiquei, até que eu aprendi, fiz, aí larguei de mão, nunca mais quis fazer. Aí também uma coisa que eu gosto muito é crochê, eu aprendi sozinha, fui indo, algumas coisas eu também perguntei pra minha tia que faz, ela me deu algumas dicas e eu fiquei em casa tentando até conseguir fazer. Então, eu não faço sempre, mas eu gosto quando eu tô assim estressada, pegar e fazer um crochêzinho pra relaxar, é uma terapia. E uma coisa que me deixa muito feliz de fazer, que a última coisa que eu aprendi foi as mandalas, com a técnica de pontilhismo, que quando eu sento para pintar assim, me concentro em cada pontinho que eu tô fazendo, isso é muito relaxante para mim. Tem gente que diz assim para mim que não, eu não consigo fazer isso, não tem paciência, né, pontinho por pontinho. Mas eu gosto porque quando eu fico concentrada nos pontinhos que eu tenho que fazer, eu esqueço de tudo. Esqueço de todos os problemas, esqueço de tudo que tá me incomodando. Então é uma coisa que eu gosto muito. Então essa, assim, foi o meu diagnóstico, né, de autismo. E eu tô muito feliz até de ter descoberto isso, porque antes eu não entendia, porque às vezes eu não entendia certas coisas, eu não entendia porque, tipo, certas coisas que eu não gostava, por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um gosto meio de pessoa velha, assim, sabe, de pessoa mais antiga, eu gostava de músicas mais lentas, tipo rap, eu gostava daquele rap bem que só tinha batida e a pessoa falando, e umas músicas, assim, tipo de Fevers, assim, eu era criança e gostava de escutar Fevers, que não é uma música assim. Aí quando eu fiquei adolescente, né, na época que no meu lugar, no meu bairro onde eu ia, assim, que tinha as pessoas da minha idade, eles gostavam de música dance, que era house na época que se falava, e eu não gostava, eu achava muito barulhento, assim, sabe? Eu não gosto de música que tenha muita bateria, muita... Eu até gosto de música que tenha tambor, assim, só tambor e tipo, música xamânica eu gosto. Mas música que tenha muito som de bateria muito forte, assim, muito barulho, tipo rock, e me incomoda o barulho, sabe? Eu gosto de escutar a fala das pessoas na música, e por isso eu gostava mais de rap. Então, tipo assim, hoje eu tenho um gosto muito antigo das músicas que eu escutava quando eu era adolescente. Daí se tu me perguntar assim, tu conhece a música tal? Eu vou dizer, não. Tipo, eu nem sei que música que tá tocando nos rádios, porque eu não gosto de escutar rádio, nunca gostei. Eu gostava, assim, de quando eu escutava rádio, a música já tocava. Daí quando começava o homem do rádio, o locutor lá, falar, eu desligava. E até hoje eu não posso ver as pessoas conversando assim no rádio e me incomoda, e eu não gosto. Quando eu era criança, eu olhava desenho, sempre o mesmo desenho, né? Gostava muito de olhar o Pica-Pau e Tom e Jerry. E quando dava propaganda, eu abaixava a televisão. E tipo assim, já era uma coisa que me incomodava, que eu sabia que me incomodava aquele monte de propaganda. E eu não sabia que eu tinha um transtorno.
mas eu sabia que não me incomodava. Daí eu aumentava o volume da televisão quando tinha alguma propaganda que eu gostava, né, relacionada a brinquedos. Uma que outra, mas quase sempre eu abaixava o volume da televisão. Aí quando eu cresci, eu fazia isso também. Eu pensava assim, por que só eu faço isso de abaixar o volume? Todo mundo gosta de olhar as propagandas. E outra coisa, a televisão sempre me incomodou, né? Aqui em casa a gente não olha a televisão. E eu acho de tanto eu encher o saco, brigar por causa de televisão e me incomodar com barulho, e ninguém olha a televisão. Aí a televisão é assim, quando a gente vai olhar um filme, né, na Netflix, a gente coloca o filme, quem olhar, olha, terminou o filme, se vai olhar o outro, pode olhar o outro, se vai olhar o outro, pode olhar o outro. Agora, se parou de olhar e saiu do sofá, desliga a televisão. É uma das nossas regras aqui, porque eu acho terrível quando a pessoa liga a televisão e vai fazer outra coisa e fica o som da televisão, fica o som da pessoa fazendo barulho em casa. Ai, eu não aguento. E por causa de saber, né, como funciona o autismo, né, eu não entrei mais em crise de depressão, porque agora aprendi a me cuidar. E também eu estou sempre estudando sobre o autismo para poder ajudar também minhas crianças, né? Como eu sou professora de educação infantil, eu tenho alunos autistas, tenho 2 alunas autistas. Já tive também nos outros anos, né? Mas sem diagnóstico, mas tu vê assim que a criança está relacionada ao autismo. E então eu sempre procuro ajudar no desenvolvimento da criança. Então é bom sempre estar estudando, porque como o autismo não ainda é um enigma, né, para a ciência, tá sempre surgindo estudos e coisas novas sobre ele. Então é bom que a gente sempre esteja se atualizando, né, sobre até formas de tratamento, coisas novas que vêm da ciência pra gente. Então é isso, meu relato, meu testemunho. Acho que ficou um pouquinho longo. Peço desculpa alguma coisa, né, que não ficou legal. E até o próximo vídeo. E me segue lá no Autismo Não Se Vê. E eu fiz esse Instagram pra falar isso, porque as pessoas me olham e dizem assim, tu nem parece autista, nem fala que tu é autista. Então isso aí vai ficar uma história para um outro vídeo. Então me segue lá no Autismo Não Se Vê. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.